benefícios vai trazer para o Instituto. Sempre uma questão de diálogo, né? De uma democracia. Mas que é excelente você ter o planejamento. Então, nessas outras situações já não estão as prioridades? Sim, já estão. Não, eu acho que eu vejo também que as outras estão 6 meses, tal como está. E isso é eventos, tá, pessoas? Nós estamos falando de eventos, tá? Mas as prioridades que foram discutidas lá eram para caso 2 pessoas reservassem concomitantemente, entendeu? Não, tem um item que está lá que é a bem dos interesses da instituição. Tá. Tem um item que diz lá que está isso. Depende. Então, pode manter o prazo de 1 dia, 6 meses, e desde que a CAI ordene, né, as atividades. Sim, pode. Podemos votar? Vamos começar. Quem é a favor de retirar? Você? A favor de retirar? A Beth, por favor. Quem é a favor de que seja no máximo 7 e no mínimo 1 dia? Nenhum. E quem é a favor de que seja no máximo de 6 meses, no mínimo de 1 dia, e que se mantenha as prioridades estabelecidas? Todos os demais, tá, Wilson? Por favor. Vamos passar agora para o próximo item. Opa, desculpa aí. Eu tenho que pôr o bendito óculos, senão nada enxergo. Bom, o outro é o artigo 2, inciso 5, parágrafo 2º, que diz no parágrafo 2º: para efeitos da aplicação do disposto no presente regulamento, entende-se por utilização do auditório as atividades previamente agendadas, em consonância com os critérios a seguir. Primeiro, para eventos no auditório, fica proibido o uso para público-alvo inferior a 20 pessoas, bem como para aulas regulares. Teve professor que pediu para retirar, porque já tem lá no momento que tem as prioridades, tá? Foi isso que a pessoa alegou para nós pedindo para retirar. Um professor, tá bom? E tem o outro que pede para eventos no auditório, fica proibido o uso para público-alvo inferior a 20 pessoas, bem como para aulas regulares, que deverão obedecer o ensalamento semestral realizado pela DAI. E tem, acho que são só esses, né? Tem mais? Não, só esses 2. Não teve mais nenhum. O que tem este? E o professor Plaza veio falar comigo. Só que fala então, professor, por favor. Veja bem, eu entendo que realmente a prioridade tem que ter as prioridades, como vocês votaram, né? Por exemplo, eventos externos, colóquios, palestras, conferências, reuniões, né? Eventos que atraem a comunidade externa. Agora, eu entendo que não tendo nenhuma utilidade, eu entendo que não é necessário você proibir que aulas regulares aconteçam aqui, né? Porque esse é um espaço, sobretudo professores que usam vídeos, usam cinema, que a gente tem um professor nosso novo de artes, que trabalha com áudio, e outros professores eu sei que usam, né? Vocês sabem que eu uso na minha aula, né? Minha aula é toda baseada. Esse espaço, ele tem várias qualidades. Tem esse problema que não tem janela, que é um problema, mas por outro lado ele é silencioso, ele é escuro, né? Ele tem um som e uma imagem muito boas. E veja bem, de manhã, porque tem mais disputa aqui, é de tarde e de noite. De manhã, eu já dei aula às 7 da manhã, frequentemente eu dou aula às 7 da manhã, curso, por exemplo, de História da Matemática, que eu uso bastante documentários. Você usar aquelas salas lá em cima, com o sol batendo de manhã, para usar um vídeo, e um filme, um documentário, é terrível. Então, eu acho que a aula tem que ser realmente a última das prioridades. Mas não tem porquê, porque o uso desse espaço, ele ajuda a gente a dar uma aula melhor quando você for trabalhar com filmes e tudo mais. Então, eu entendo que deve-se, na minha avaliação, deve-se colocar como última das prioridades. Sempre, várias vezes já aconteceu de eu ter marcado aqui aula e falaram, vai ter uma atividade, a Marlete, imediatamente eu mudei para outro lugar, né? Porque eu entendo, né? nem pensei, eu já fui direto para outro lugar. Mas não tem porquê. E eu também penso que esse número de 20, isso é uma outra questão, esse número no mínimo de 20 pessoas como público, eu acho que é um número
inconveniente. Eu já tive várias vezes que eu recebi, a gente já fez atividades aqui, a gente já recebeu alunos de comunidade externa, vieram alunos de escola, alunos do CRAS, o Nelson já teve em alguns casos, a Natália já teve em outros, e era um número entre 10 e 20 alunos, que eles depois lá fora eles multiplicavam. Ele vinha 17 alunos, vinham 13, vinham... Às vezes até porque é muito duro os professores trazerem alunos daqueles, precisam de, mesmo da ETEC, eles precisam de uma autorização dos pais, né? Então... A gente não tem, o próprio CONCAN não tem 20. E eu acho que esse espaço, às vezes tem 17. Eu entendo que ter um número mínimo é bom, né? Porque vai fazer 2 pessoas, né? Mas eu acho que esse número devia ser reduzido de 20 para 10, é a minha opinião. Que não deve ser colocado, resumindo, que não deve ser proibido, mas deve ser colocado como a última das escalas das prioridades. O professor tem que usar bem e tem que ceder se surgir um outro evento, a bacias ou qualquer outra atividade, tem que ceder o professor, porque não é prioridade, e o número do público-alvo não deve ser 20, devia ser o número 10, porque eu já fiz muitas atividades importantíssimas aqui, que tinha entre 10 e 20 pessoas, e eles foram muito relevantes, né? Daí esse número vai ser meio impeditivo, porque está lá, vai falar, não vale para isso, mas é um número que está lá, e eu acho que o número é uma referência, inclusive para a comunidade, como usar, e eu acho que o número 10 é mais razoável, na minha opinião, tá? Eu acho que esse negócio de proibir também, colocar número mínimo, acho que não tem que ter número mínimo, e nada de proibir. Se o espaço está vago, se o professor quiser ocupar, por que não? Está vago. Né? A gente tem problema de aula, então, de vez em quando, surge sei lá, o multimídia da sala não está funcionando. O professor tem que correr para algum lugar, não é? Isso aqui está vazio, se eu colocar aí, fica proibido dar aula, não tem sentido. Eu acho que tira tudo que é proibir, inclusive número, não precisa ter número nenhum. Só completar uma coisa que eu esqueci. Veja bem, a gente está com um problema de infraestrutura de salamento. Às vezes um professor que vem usar aqui para uma aula, ele está resolvendo um problema de gestão, porque ele está liberando uma outra sala que o professor vai precisar usar lousa, por exemplo, né? Então, eu entendo que seria muito importante não proibir. O pessoal da manhã, sobretudo matemática, engenharia, que esse auditório quase não é usado de manhã. Né? Eu sei porque eu dou aula aqui desde 2011 nos cursos de manhã, ele não tem... Quando esse problema de é de tarde e de noite, sobretudo de tarde, fim da tarde, né? Mas eu entendo que o pessoal da engenharia, o pessoal da matemática, o pessoal do integrado, ele vai sair perdendo com essa proibição, porque os professores usam aqui, e uma aula... Tem gente que acha que é aula com vídeo, né? Não aqui, é claro, porque vocês são esclarecidos, mas lá fora, a aula com vídeo é enrolação, mas uma aula com vídeo, com documentário, com filme, ela maximiza, e os alunos têm aqui, ter o ar-condicionado, ter uma imagem, um som de boa qualidade, nossa, dá um diferencial muito positivo para as aulas. Eu que trabalho com vídeo, eu sinto isso, né? Tá? Muito obrigado. Desculpe repetir. Professora Samara, quer falar? Só uma questão. Com relação a isso, eu concordo com o professor Plácio, concordo com a Janice com relação ao número de 10. 20, você não tem como prever esse número. Eu já convidei eventos para que vinham 50 pessoas e veio 5. Não tem como prever. Os diretores que eu chamei das escolas estaduais aqui veio 5. Não está como prever. Só que uma coisa que é um problema nosso é como que as coisas vão se resolver. Por exemplo, no caso de eu preciso para um evento, eu, professor Plaza, tem uma aula. Um problema nosso, assim, não é eu tenho que sair. Eu acho que o problema é nosso, é como que tem que ter alguém que resolva o problema por si. Então, por exemplo, eu comunico a CAI que eu preciso do auditório, a CAI comunica ao professor, porque nem sempre eu consigo conversar com ele nos corredores ou em algum lugar onde tem o telefone. E aí eu tenho que sair correndo atrás, que eu acho que é isso que causa um certo incômodo nos professores, porque às vezes você tem que sair correndo atrás para você pedir para a pessoa e isso fica um pouco não fica legal. Tá? Então, acho que assim, a CAI comunica ao professor, professor Nelson, o senhor vai dar aula agora aqui no auditório, mas tem um evento assim, assim, assado, a sua sala reservada é a 112, o senhor, por favor, se dirija a 112. É uma coisa mais diplomática. Eu li aí os apontamentos que os professores sugeriram, né? Eu acho que todas as sugestões são válidas, né? A gente tem que avaliar. Porque, agora fazendo advogado do diabo, né, porque eu vi o ponto de vista contrário, as pessoas que são favoráveis à proibição, que foi até a última sugestão, não sei quem foi que colocou, mas uma questão que foi levantada aí,
o fato de, se você começa a ter um uso muito excessivo do laboratório, né, muito corriqueiro, do laboratório, estou colocando na cabeça, do auditório, vai ter um desgaste, né, do espaço, das poltronas, né, vai começar a ter um desgaste do espaço, dos materiais aqui dentro, e a gente está numa fase de contenção de gastos, nós não temos recursos, né? Então, a manutenção tem que estar prevista, porque se você está fazendo um uso permanente dele, né, usar de manhã, à tarde, à noite para aulas todos os dias, né, você tem que tratar da mesma maneira que você trata uma sala de aula, né, em questão de manutenção. E aí a escola tem condições para isso, né? A instituição tem dinheiro, porque aqui é um material mais caro que a gente tem numa sala de aula comum. Então, essa foi a colocação de alguns professores que eu li ali, e eu acho que tem que ser pensado, até porque as pessoas que pedem, né, as pessoas do público externo, comunidade externa, que pede para usar o espaço, justamente pelas condições que temos aqui, que são razoáveis, né? São boas. Só que se elas começarem a ficar ruins, ninguém vai trazer um evento para cá com um monte de poltrona rasgada, né? Então tem que ver isso. A questão, se começar a usar muito, né? Se a gente começar a fazer um uso mais intenso do espaço, se vai ter condições de manter a qualidade que está, e tem muito que melhorar aqui também o espaço, né? A questão da ventilação, etc. A questão das 20 pessoas que todo mundo está falando, né, isso daí foi falado na outra reunião, não é previsto. Por exemplo, um cine debate que é divulgado no site, você prevê que pode ter 10 pessoas, 5 pessoas aqui, como pode ter 80, né, 100, 200 pessoas aparecerem. Mas assim, é o número de pessoas mínimo previsto. Né, não era o número de pessoas, não foi eu que coloquei aquelas 20, né, já veio a proposta. Mas tem eventos, por exemplo, reunião que eu participo, por exemplo, comitê de iniciação científica, são 6 pessoas sempre, né? Então, não tem por que usar espaço que eu sei que são só 6 pessoas, não vai passar desse número. Agora, se você fez um convite para 40 pessoas, convidou a prefeitura e vieram 10 pessoas, mas estava previsto, poderiam ter 40. Né? Essa foi a colocação, a sugestão do regulamento. Não era assim... tem 5 pessoas só que vieram para o seu evento, você sai e dá o espaço, libera o espaço. Não é isso, tá? Só para deixar claro. Número de pessoas previstos. Agora, eu entendo que, assim, se você tem 40 alunos, é uma aula regular, as salas de aula, tudo bem, não tem as condições iguais do auditório, né, que simulam um cinema. Mas eu também passo o vídeo para os meus alunos na aula, nas salas comuns. Né? A gente tem data show, a gente tem caixa de som. O que eu entendo que os professores colocaram é minimizar, né? Usar o auditório quando realmente for necessário, né? Porque senão começa a ficar uma coisa muito corriqueira e a gente vai ter um desgaste dos materiais. É isso. Né? Então, é uma coisa para ser pensada. Né? Pelo que eu observei, a questão da aula, ela entra, a aula em si mesmo, como último critério. Né? Então, esse desgaste, eu não sei se ele seria tão intenso assim. E outra, vai ter a figura do organizador, né? Que é a CAI. Então, é o filtro, né? E serve exatamente para evitar essa coisa de já tem alguém já fixo, já planejado, com 5, 6 meses, porém surgiu um evento muito mais importante. Então, essa função da CAI vai fazer esse trâmite aí. Agora, também com relação a desgaste, Samara, eu penso que isso é uma questão que a gente vai conviver constantemente. Né? Por exemplo, laboratório de extremo uso. Tem que mudar os equipamentos com uma certa frequência também. Assim como nós vimos anteriormente em reuniões anteriores, a questão do ar-condicionado. Né? Então, é uma constante aí. Pessoal, o que eu quero falar, quando a gente trouxe esse regulamento, foi porque os professores nos procuram constantemente, exemplo, toda semana, não sei se o Nelson passou por isso, com problema do uso do laboratório. Esse ano,
Do auditório, desculpa. Esse ano está muito melhor as questões administrativas do auditório. Mas ele já foi um problema nessa questão de nós estarmos agendando. Eu acho que o Matheus também já recebeu muita reclamação lá. Natália, né, nós já tivemos muitos problemas. Então, isso é uma questão para ter um regulamento. Foi uma exigência da comunidade. Então, nós só montamos um regulamento por exigência da comunidade. Esse regulamento foi passado pelos coordenadores, pelos professores, pelos técnicos administrativos, e uma parte dele já veio de um outro campus que também tem auditório e regulamentou o uso dele. Tá? Então, algumas coisas já vieram de lá. Nós só usamos e depois adaptamos conforme as necessidades. Agora, o que a professora Samara colocou é uma verdade, Márcio. Apesar da gente ter um orçamento e ter que efetivamente estar renovando, nós não temos verba para isso. Tanto que nós não vamos arrumar todos os ar-condicionado das salas, porque não há verba. Então, o nosso estofado ele já está precisando ser lavado, mas nós não temos verba para lavar. Quando ele começar a ser rasgado, a gente vai ter que discutir no próximo orçamento, que vai ser em outubro do ano que vem, como é que nós vamos gastar isso. Lembrando que a gente ainda tem que construir sala. E isso ainda é um problema que pode sobrar para o campus se a gente não conseguir nenhuma emenda parlamentar ou se a gente não conseguir uma articulação com a reitoria que ela entenda que o campus Caraguatatuba tem prioridade em decorrência do campus de Boituva, o campus de Avaré e outros campos tanto. Porque só tem 100 milhões para a expansão do estado de São Paulo. Nós temos 37 campos. 100 milhões, se eu for construir ali do lado, eu gasto 15, não vai dar para todos os campos, né? Então, são questões que a gente tem que ver e são variáveis que a gente tem que contemplar num curto, médio e longo prazo. Não é tolir ninguém do direito de usar, porque isso é um patrimônio do campus. Mas é uma questão que a gente tem que priorizar o uso, porque não vai surgir uma verba extra-orçamentária que a gente vai poder pintar de novo. A gente está refazendo toda a parte acústica, que está com problema, a parte de som, alterar isso, mudar o próprio projetor, que já foi alterado, né? Vocês viram que na nossa última reunião não tinha este, a gente teve que alterar. Então, essa tela é outra, isso tem um custo. Então, não é não usar o auditório, é usar com moderação para a gente ter ele num longo período. Porque se ele se deteriorar muito rápido e nós como comunidade, não termos como prioridade o seu pronta manutenção, sim, nós vamos ter o problema de trazer pessoas de fora e sentar numa cadeira rasgada. Nós vamos sim ter o problema de não ter o data show ou de ter a tela, como essa tela já foi danificada logo que ela foi posta aqui. Ela teve que ter um paliativo para arrumar, porque alguém inadvertidamente riscou a tela. Tá? Então, são situações que às vezes a comunidade não sabe como um todo e a gente tem que estar esclarecendo. Tá bom? Mas a instituição está aberta para decidir o que for melhor para todos. Mas nós temos que ter escolhas e as escolhas sempre têm consequências. Isso tem que ficar claro para a comunidade como um todo. Pode, professor, claro. Só pensando em algumas questões que foram ditas, para a gente refletir, né? Isso, por exemplo, desse número 20, que eu acho um número muito excessivo. Às vezes, por exemplo, tem situação onde eu sei que vão vir 14 alunos, porque lá a representante do CRAS, ela me falou, vão vir 14 alunos, né? Tá? Ou vão vir 12 alunos, né? E se tiver esse número 20, não é que tem um público, eu sei que não vão ter os 20, está entendendo? Né? E esse número vai estar evitando que 14 alunos do CRAS, ou alunos de uma escola, de um CID, ou de uma escola, conheçam aqui, inclusive possam ter vontade mais à frente de vir estudar aqui. Então, esse número 20, eu acho que talvez não devia ter esse número mesmo, mas se tiver que ter, esse número tem que ser menor, porque eu já fiz muitas atividades aqui muito interessantes que teve menos que 20, teve 15, teve 13, teve 17, né? Eu acho que não teve nenhuma que teve menos que 10, mas eu acho que a prática é um pouquinho para a gente estudar, né, como aconteceu. A outra coisa, que é sobre o desgaste, né? Eu lembro quando eu dava aula lá em São Paulo, né?
tá? Como vocês sabem, de 95 até 2009 eu dei aula em São Paulo. Tinha uma polêmica lá na biblioteca, Márcio, que é o seguinte: a biblioteca não queria que os alunos levassem os livros para casa. E o argumento era esse, que ia destruir, ia desgastar, né? Nossa, foi uma... Eu sei que são outros tempos, tal, mas era o argumento, porque tinha que ter verba, realmente. Usar... É claro, tem que ter um uso responsável, tem que ter um uso... Se alguém entrou para arriscar aqui, é porque alguém deixou aberto a porta e tem que trancar essa porta, né? Mas, porque quando ele não está fechado, ele tem que estar trancado. Mas eu acho que é um pecado ter as turmas de manhã aqui, que a gente vê, não tem nenhuma atividade aqui, um professor que está usando um documentário, um vídeo, ele pode potencializar a aula dele de forma fantástica. Então, para o pessoal, sobretudo os cursos da manhã, eles vão sair perdendo muito com isso, né? Então, eu entendo que o ideal é deixar a aula como última prioridade, que os professores... Eu aprendi muito a usar aqui. Eu acho que, se a gente olhar bem para ele está... Eu uso ele para aula aqui desde 2011. Né? Desde 2011 que eu uso aula para História da Ciência, História da Matemática. E ele... Estamos em 2017. Ele está bastante razoável. Eu acho que não tem nenhuma poltrona... eu acho que os professores estão... Pode ter aqui, ali é problema. Eu aprendi muito a como ligar o equipamento lá atrás para... Não tem algum problema? Né? É verdade. Então tem uma. Então, mas é cupim? Ah, tá. Mas não é, então, não é por causa do uso, né? Por causa do cupim. Mas eu aprendi, eu acho que os professores também têm que ser um pouquinho capacitados. Por exemplo, para ligar o som lá, tem que ligar em 4 botões diferentes. Eu aprendi isso porque eu uso bastante, chego aqui 7 da manhã, o pessoal da CTI só está às 8, 8h30, né? Então, eu acho que eu estou até disposto a ensinar os professores que quiserem, se tiver que fazer uma capacitação para usar melhor, como ligar e etc. Porque muitas vezes o professor que vai usar a primeira vez, ele não sabe. Eu já ajudei várias vezes os professores que vão começar a usar aqui, os truquezinhos que tem, os vários truquezinhos para ligar o data show, para ligar o ar-condicionado, tem que apontar lá bem embaixo. Então, tem um monte de truques que precisa capacitar, inclusive, para o professor não ficar perdido ou não usar errado. Fechar no final, ter esses procedimentos, tudo. Eu sou a favor que tenha vários procedimentos de restrição. Agora, paradoxalmente, só para terminar a minha argumentação, né, se não tiver verba para ampliação, tomara que tenha, e a nossa diretora e os gestores estão batalhando para isso, a gente vai ter que usar esse auditório também para a sala de aula, porque, no limite, vai ter que usar. Então, eu entendo que esse é um espaço nobre, mas ele tem que ser usado, porque ele está aqui e o uso dele, em determinadas condições, sobretudo para usar vídeos, documentários, tal, ele potencializa e melhora o desempenho numa sala de aula muito, né? Então, por causa disso que eu fiz essa proposta. Me desculpem estar insistindo no tema, tá? Eu acredito, gente, que os eventos que são convidados externos, que há convidados, é muito difícil a gente dimensionar quantos virão. Isso é inquestionável, né? A gente faz o convite. Se a pessoa virá ou não, a gente não tem como prever se vão ser 5, 10, 15, 20. E quanto a este assunto, eu também acredito que não tem o que a gente discutir. Convite é convite, a pessoa vem ou não, dependendo do interesse e da disponibilidade dela. Eu acredito que seja isso. Eu acho que o ponto mais impactante, professor, realmente são as aulas. Porque quando há o ensalamento, a Natália, que é a nossa DAI, ela já toma o cuidado de fazer o ensalamento dentro das salas de aula que existem. Né? E fica o nome lá, e, inclusive, essa sala fica reservada para essa disciplina. E não o